Olha aí, o porte de maconha para consumo próprio volta à pauta da Suprema Corte Brasileira esta semana. Faltam apenas 2 votos para que os monarcas se metam em cooperar, vamos dizer assim, colaborar para a desgraça das famílias e das pessoas, né? Fico eu aqui tentando imaginar, né? Primeiro, pela questão de competência, né? Os juízes que não podem ser cobrados pela sociedade nessa discussão, não podem sofrer nenhum tipo de pressão, não pode sofrer nenhum tipo de pressão, nem mesmo política, né? Porque dependendo quem subir o tom contra esse proselitismo, na minha opinião, tá? Esse proselitismo favorável às drogas contra eles na Câmara Federal, pode sofrer inclusive sanções e perseguições inquisitórias políticas que nós estamos vivendo no Brasil. O STF define se é crime ou não ter abundância para consumo individual de quantidade que diferencia, né, o usuário do traficante. A corte não está tratando de legislação de uso, mas está, sim, definindo aqui, né, o que vai ser crime e o que não vai ser crime. Sabe o que dá a impressão? Dá a impressão que está trabalhando para alguém. Dá a impressão que está tentando facilitar a vida de alguém, né? Se é que você me entende. Ah, Rodrigo, mas você não pode falar isso. Eu posso pensar isso, né? Porque quem é que ganha? Fala comigo aqui, você que é uma pessoa inteligente, né? Quem é que ganha com o aumento da quantidade de venda de maconha? Quem é que ganha quando a polícia prender alguém, dando uma geral, encontrar lá uma quantidade que hoje é considerado tráfico de drogas, dependendo do que for ser votado aqui pela Suprema Corte, não vai ser considerado mais. Quem que está ganhando? Né? O único que está ganhando é o vendedor de maconha, né? É só ele que está ganhando. A população perde, a polícia perde tempo, né? Que vai ficar enxugando gelo, o viciado continua se destruindo, o sistema público de saúde continua cada vez mais empanturrado de gente doente, a segurança pública perde porque o aumento da circulação de drogas em meio aos viciados com certeza vai deixá-los ainda mais inconsequentes e delinquentes, né? E quem perde de fato é a população, né? A Suprema Corte retoma, portanto, esta semana o julgamento que vai definir, né, se o porte da maconha para consumo próprio pode ou não ser considerado crime. O G1 reuniu as informações sobre o julgamento e até o momento o que pode acontecer com uma decisão da Corte, né? O Supremo vai liberar ou legislar o consumo da maconha ou de outras drogas? É uma pergunta que todo mundo está se fazendo. Começa pela maconha, daqui a pouco está liberando, né, consumo mínimo de cocaína, não é? Sabe o que eu vejo isso aí, gente? Eu não sei, gente, eu tenho a impressão de que o sistema deve algo para alguém. Você está entendendo? Porque em sã consciência, quem é a favor do aumento do uso de drogas? Quem é? Só a quem interessa, só pensa nisso. E não adianta a gente ficar aqui querendo fazer discussão política no sentido, porque os partidos... Não adianta, gente. Aqui só tem um pensamento. A quem interessa esta pauta que os poderosos da corte estão discutindo, né?
Supremo considera que o consumo de drogas, mesmo para o consumo pessoal, é um ato ilícito. Oh, é mesmo? O Supremo não está legislando droga. É um comprometimento, é um comportamento ilícito, que fique claro, afirmou, né, a assessoria de comunicação do Luiz Roberto Barroso, que é o presidente da Suprema Corte. Na semana passada, Barroso voltou a afirmar que não há legalização de qualquer droga em discussão, ou seja, o uso das drogas, mesmo que individual, permanecerá como ato ilícito, ou seja, contrário à lei. Com isso, quem agir dessa forma ainda, por enquanto, está sujeito às sanções que já estão na legislação, como advertência sobre os efeitos de drogas, medidas educativas, comparecimento a programas e curso educativo. Não há liberação de qualquer atividade relativa a entorpecentes. A mais perigosa ação da Suprema Corte é o tatear, é o sentir o que a população fala, o que a imprensa repercute, como o sistema se comporta quando nós debatemos isso. Uma baita notoriedade. Fica todo mundo olhando para eles e perguntando: por que vocês estão discutindo isso? A quem interessa aumentar a quantidade do flagrante, da porção da cannabis no bolso de um maconheiro? E quem é que vai dizer se é crime, se não é crime, se é tráfico ou se não é tráfico? Continuará sendo os legisladores, através de projetos de leis, atendendo os anseios da sociedade, o qual esses políticos representam e podem sim ser cobrados, legitimados ou não em outras eleições, ou a corte vai continuar andando nessa linha tênue, né, dessa imoralidade de ficar discutindo temas que dizem respeito à sociedade, deixando de apenas cumprir o seu papel de juiz, de serem guardiões da Constituição Federal e só cumprir a lei, gente. É a única coisa que nós queremos do Supremo Tribunal Federal, é que se cumpra a lei, é que se cumpra o que está escrito na legislação, é que se cumpra o que foi aprovado, né? A única coisa que nós pedimos de todo o nosso coração é que Deus, somente Deus, e o que está escrito aqui nesse livro sagrado, nunca, tudo que aqui é contra, nunca vai ser bom para o ser humano. Nunca vai ser bom para ninguém. É importante que fique claro isso. Que Deus tenha misericórdia do Brasil e que a vontade permissiva do homem seja controlada, sim, pelas leis que colocam juízo na cabeça dos homens, e que nunca os legisladores brasileiros tenham nas mãos, né? Aliás, os legisladores não, o judiciário brasileiro tenha nas mãos o poder de legislar em cima do parlamento brasileiro, porque isso sim seria uma baita de uma catástrofe. Coloca para mim aqui o seu comentário, ele é muito importante. Nós voltamos daqui a pouquinho com muito mais informação para você.